um dia, né, que estamos aqui juntos para desfrutar da palavra de Deus, para abençoar cada um de vocês que possivelmente já estão aí ligados, né, compenetrados, para ter uma oportunidade de ouvir, né, a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que Deus opere poderosamente na sua vida, né, neste dia, né, que seja um dia vitorioso para a sua vida. E vamos mais uma vez, né, fazer uma reflexão em uma palavra de edificação para a nossa vida, né, baseado no Salmo 116, versículo 12, né, que nos dá, na verdade, uma direção, né, através da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Salmos 116, versículo 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Né? O que é que nós podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em nossa vida, né? Às vezes, amado, quantas pessoas não reclamam? A pessoa pode andar, pode ver, pode falar e está reclamando da vida, né? Então existem riquezas, tem coisas que Deus já nos agraciou, que nós nascemos com a graça de termos, na verdade, coisas suficientes para termos que agradecer, né? Quantas pessoas não têm as mãos? Quantas pessoas não têm os pés? Quantas pessoas não podem falar ou enxergar? E vivem, né? Estão vivendo. Então, no Salmo, né, o salmista diz: Salmo 116, versículo 2, né? O que é que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O que é que você tem dado ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida, né? O que é que você tem feito? Nós podemos registrar nesse, na verdade, texto, né, neste salmo, algumas coisas que o próprio salmista fala. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação, né? Você vê isso aí no versículo 13, né? 116, versículo 13. Tomarei o cálice da salvação, né? Jesus, ele nos ensina a ceia a tomar, na verdade, o cálice, né, que representa o seu sangue. Então, tomarei o cálice da salvação, quer dizer, me revestirei da salvação. Você tem se revestido da salvação, assumido a posição de salvo em Jesus Cristo, de uma vida realmente entregue a isso? Porque as pessoas se entregam a todo tipo de coisa, né? Se entregam a seus fanatismos, se entregam aos seus ídolos, se entregam aos seus ideais. Será que você tem se entregado ao cálice da salvação, ao cálice de Jesus? No caso do salmista aqui, ele diz: olha, uma das coisas que eu farei, eu me entregarei ao cálice da salvação. E ele diz na sequência: invocarei ao Senhor. Você tem invocado o Senhor? Tem orado, tem jejuado, tem clamado, tem buscado ao Senhor, tem experimentado as oportunidades que possivelmente a igreja realiza para que cada um busque ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Ou você tem ficado preso somente às suas preocupações, né? A Bíblia diz que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, nada nos falta, né? Nós estamos protegidos. Então, o que é que você tem dado por tudo que o Senhor tem te dado? Pela condição de vida, por poder andar, por poder falar, por poder ver, por ter chance até de trabalhar, de ter alguma coisa, ainda que seja simples, mas ter alguma coisa. O que você tem feito por tantas coisas que o Senhor tem realizado na sua vida? Tem muita gente ingrata, mas tem muitas pessoas que têm uma certa ingratidão. E ele diz no versículo 14: além de tomar o cálice da salvação, invocar o Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todo o povo. Por isso que é bom testemunhar. Cumprirei o meu voto na presença de todo o povo. Quer dizer, eu vou testemunhar os votos que eu tenho feito, as bênçãos que eu tenho recebido, e eu tenho, na verdade, de fazer isso perante todos os povos, diante de todo o povo. Por quê? Para testemunhar que o Senhor é Deus na vida daquele que crê. O testemunho não é para aparecer, não é para se pabular, não é para querer ser mais do que ninguém, mas para provar o agradecimento perante as pessoas do que Deus tem feito. Você tem agradecido, né? Você tem, na verdade, cumprido os seus votos? Deus tem abençoado, você aceitou Jesus, você tem cumprido o seu voto de ser um discípulo de Jesus, um seguidor?
aquele que vestiu a camisa para poder fazer alguma coisa, ou talvez por causa de alguma situação, ou briguinha, ou não sei o que, é cheio de novela, né? Nós não podemos ser cheio de novela não, novela é o inimigo, ele é que causa todo tipo de perturbação. Vamos vestir a camisa do céu e vamos agradecer a Deus. A gratidão tem a ver com o espírito verdadeiro. A Bíblia diz, amados, que os murmuradores, aquelas pessoas que só vivem reclamando da vida, que não sabem agradecer, infelizmente eles têm a infelicidade de sofrer consequências, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 10:10, né? Que aqueles que murmuraram quando Moisés passou para eles uma nova vida, onde teve a Páscoa, onde eles saíram para uma nova terra, livre da escravidão, aqueles que murmuraram, diz que eles foram atacados pelo espírito destruidor, né? Existiu um espírito destruidor. Então nós não podemos viver com um espírito de murmuração, de amargura, ou então só de barganha. Senhor, me dá isso, que eu te faço isso. Se o Senhor me abençoar, eu vou agradecer. Se o Senhor abrir as portas, eu dou uma oferta. É só isso, amado. Seja dando alguma coisa ou não, vamos agradecer a Deus, como Abacuque quando dizia assim: ainda que me falte tudo, eu me alegrarei em Deus, porque Ele me faz andar em lugares altos. As promessas que Deus tem para a nossa vida são grandes, são eternas. Não é uma promessinha de 100, de 50 anos, não, é eternidade de felicidade, aonde a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9 que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Então, não seja uma pessoa murmuradora, porque os murmuradores acabam, na verdade, sendo entregues, na verdade, à destruição. Como diz em 1 Coríntios 10:10, né? Os murmuradores foram entregues ao destruidor, foram mortos pelo destruidor. Então, nós temos que ter um princípio aonde não vamos viver causando problemas nem contenda. Por exemplo, Paulo ele adverte em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11: eu ouvi dizer de vós, na verdade, que alguns não estão trabalhando, né? Trabalhando para o Senhor, porque se você trabalha para o Senhor, você não tem tempo para estar pensando em besteira, mas antes ficam se intrometendo na vida alheia, né? Se intrometendo na vida alheia. Normalmente quem se intromete na vida alheia, amado, vai se intrometer através de algum tipo de murmuração, algum tipo de mexerico, fazendo contenda entre pessoas, fazendo contenda entre irmãos. Deus não quer isso para a nossa vida. Vamos agradecer a Deus. Se você estiver agradecendo a Deus, como nós citamos aí no Salmo 116, versículo 12, se você pensar no que você vai agradecer a Deus, você vai tomar o cálice da salvação, você vai invocar o nome do Senhor, você vai cumprir os seus votos na presença de todos para testemunhar que Deus está com a sua vida, e você não vai ter tempo para estar com mexerico, com conversinha, com problema, com contenda, né? Não. Você vai ter a presença de Deus, porque o pai do filho pródigo, quando ele voltou para casa, era um homem cheio do Espírito Santo, é uma representação de Deus. Ele recebeu aquele filho, na verdade, que estava renovando a sua vida. Ele não ficou preocupado, na verdade, esse cara gastou tudo, não sei o que. Ele não foi falar nisso, não. Ele agradeceu pelo fato daquela vida ter retrocedido, ter reconhecido. Tem gente que às vezes a pessoa volta para o Senhor e tem gente que não sabe agradecer, fica murmurando, está de novo, não sei o que e tal. Então, tenha cuidado para não ser um mexeriqueiro. Na Bíblia, em Samuel 24, versículo 9, Davi perguntou a Saul assim: por que você dá ouvido aos boatos dos homens que dizem que eu quero a tua morte? Né? Pessoas ficavam ali soprando no ouvido do rei. Cuidado com Davi. Tem gente que é assim, gosta de criar sistema de dúvida, usado com certeza, não é por Deus, é pelo maligno, né? Então vamos ter cuidado, porque também no Salmo 15 diz assim: quem habitará no tabernáculo de Deus? Quem há de entrar no santo monte de Deus? Aquele que não difama, nem faz mal ao seu próximo. Então nós não podemos fazer mal ao nosso semelhante. Nós temos que ter amor, nós temos que ter misericórdia. Em Provérbios 26:20 diz assim: não havendo mexeriqueiro, não havendo fofoqueiro, a
apaga-se a contenda, acaba a discórdia. Então tem gente que fica naquele leve e trai, naquela conversinha, criando problema entre as pessoas. Nós temos que ter cuidado. Nós não podemos viver uma vida de murmuração. Vamos viver uma vida de agradecimento. Vamos colocar a glória de Deus em nossa vida. Não vamos dar lugar ao diabo. A Bíblia diz em Provérbios 10:19 que aquele que fala demais acaba pecando. Aquele que fala demais acaba pecando. Mas quem controla a sua língua é sensato. Provérbios 10:19. Aquele que fala demais, vai falar demais da vida dos outros, vai falar demais de tudo, mas nunca fala demais de Jesus. Se preocupe em falar demais de Jesus, que você não vai ter tempo para estar preocupado com besteira. Se preocupe em falar demais glorificando a Deus. Não falar demais das vidas. Então, o que você está dando em agradecimento por tudo que Deus tem feito na sua vida? Salmo 116, versículo 12. O que você está fazendo? Você está tomando o cálice da salvação? Você está invocando através de orações o nome do Senhor? Você, versículo 14, do Salmo 116, você está cumprindo os seus votos de fidelidade, de cumprir as suas obrigações perante a presença de Deus. Um dia você vai chegar diante de Deus e Deus vai perguntar o quê? Senhor, eu estava com raiva daquele, estava com raiva do pastor, estava com raiva daquela. Isso aí vai justificar, você não vai nem conseguir entrar no céu, meu filho, desse jeito. Nós temos que levar coisas que louvam a Deus, não interessa as circunstâncias sobre a terra. Jesus não deixou de fazer o que tinha que fazer, porque Judas ia trair, Pedro ia negar, os discípulos iam fugir. Ele não deixou de fazer o que tinha que ser feito. Faça o que tem que ser feito, amado. Imite a Jesus, Ele é o referencial. Ele é o exemplo. E você vai viver uma vida vitoriosa. Você vai viver uma vida abençoada. Você vai viver uma vida melhor. Enquanto vivemos uma vida conforme os nossos pensamentos, as nossas próprias intenções, nós sofremos circunstâncias terríveis. É uma vida de depressão a cada dia. Mas quando você entrega o seu caminho ao Senhor e você serve o Senhor, Ele promete, Êxodo 23:25, servireis ao Senhor vosso Deus, Ele te abençoará o teu pão, a tua água e te livrará das enfermidades. Algumas pessoas estão desfrutando desse tipo de vida. Por quê? Porque servem ao Senhor. E quem não serve ao Senhor, quer só pedir. Senhor, me dá emprego, me dá dinheiro, me dá amor, me dá isso e aqui, só pedindo. E o que é que está fazendo? O que é que você está fazendo pelo que Deus já te deu? Pense bem nisso. Ou então você vai viver sempre nesse vai e vem, depressão. Pense bem no que você está fazendo. Haja corretamente. Veja as verdadeiras orientações da palavra de Deus. E você vai viver uma vida melhor. Você vai viver uma vida de progresso, de fartura, de crescimento. Você vai ter uma célula próspera de crescimento. Não uma célula minguada, onde não tem ninguém, não cresce ninguém, não aparece ninguém. Porque ao invés de você ter os seus lábios para agradecer e louvar o Senhor, você usa os seus lábios para outras coisas que não deveria. Que Deus venha abençoar com essa conscientização desta palavra neste dia, que é o propósito, é o nosso propósito. Não é de acusar. Nosso propósito é te orientar através da palavra, para que você seja um vencedor. Que é o que Deus quer, que você seja um vencedor. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus, eu entrego nas tuas mãos esta família, esta casa, a vida de cada um desses filhos, e peço que a tua glória repouse sobre esta família. Que o Senhor torne, Pai, essas vidas mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Eu entrego cada um nas tuas mãos, eu os abençoo, Pai, para que eles tenham uma vida vitoriosa no céu e na terra. É em nome de Jesus que eu os abençoo, para a tua glória, Deus. Deus abençoe poderosamente mais uma vez neste dia, em nome de Jesus Cristo.